Esse corte é patrocinado pela Quantum, uma solução que você precisa para a tua qualidade de vida. Escaneie o cupom e tenha 20% de desconto no site todo. Agora, Felipe, vamos lá. Precisamos conversar e começar sobre a polêmica do Luiz Castro, cara. Você viu essa? Não vi. Eu tenho um pouco de tranquilidade. Tranquilidade não. Mas eu tenho um pouco de paciência para tratar esse tema, porque eu acho que é mais do que cancelar, mais do que ficar cuspindo, fogo e o caramba, a gente precisa reeducar a sociedade. O Luiz Castro é um cara mais velho, que, enfim, é de um país que colonizou o Brasil. Acho que ele tem toda a condição de aprender. Me parece um cara com zero traços de preconceito nas atitudes, no que ele fala, no como ele se comporta, mas ele teve uma fala e uma frase muito ruim e repetida por ele na entrevista coletiva de ontem, que tem um cunho absolutamente racista, Felipe. E aí a gente precisa entender isso. Eu tô com o discurso aberto aqui, vamos conversar sobre isso. E, de novo, não é aqui para cancelar ninguém. É só pra gente saber que a gente precisa melhorar como sociedade. E esse tipo de coisa não pode mais ser reproduzida. Luiz Castro tem fala com conotação racista após derrota para do Grêmio para o Inter. E o técnico pediu desculpas. Ele já pediu desculpas. E ele disse o seguinte, Felipe, deixa eu colocar o áudio para nós ouvirmos aqui. Vamos lá. Vamos ser atacados por todos. Ok? Já sabemos. Toda a gente vai destruir a equipa. Porque a equipa não esteve bem e é a vossa missão destruí-la. Destruí-la ou falar sobre ela de forma negativa. Portanto, nós temos que saber que isso vai acontecer, que essa onda vem para cima de nós. Portanto, mentalmente, temos que estar mais fortes do que nunca, temos que estar mais unidos do que nunca. A família gremista tem que estar mais unida do que nunca, porque isso tem esse impacto. Ok? Portanto, sabendo isso, o que é que nós temos? Temos de ser cada vez mais fortes em termos mentais, em termos de resiliência, temos de ser uma equipa muito... Muita gente fala em resiliência. A resiliência não é quando está bem. A resiliência leva um impacto negativo e é voltar a crescer outra vez. Ok, o quadro é difícil, é porque não temos muito tempo. Como é que vamos fazer? Vamos trabalhar. Eu acho que só há uma forma de seguir em frente, é com trabalho. Não há outra forma, não é lamentar, não é pôr a cabeça para baixo para os outros terem pena de nós, não é. Continuar com a cabeça erguida, ok. Foi um dia negro para nós, Ok, mas acabou. Nessa frase. Foi um dia negro para nós, diz ele aqui. Ou seja, um dia ruim. Não acabou. Repetiu uma fala de racismo estrutural, né? Nós contra o Internacional, nós contra Enfim, aí tem a sequência da frase, que é muito no contexto do que ele estava dizendo sobre o comportamento da equipe, tá? De novo. Eu, Felipe, podemos cometer esse tipo de erro. Então aqui, em primeiro lugar, não é apontar dedo pra ninguém e falar, nossa, que crápula, que cretino, que racista. Não é nada disso. Eu só acho importante dar luz a esse tipo de coisa, porque é importante que todo mundo saiba que esse tipo de frase não cabe mais. Ponto. E se você acha que é mimimi, aí sim você é um racista. Se você acha que isso é pequeno e tudo mais, aí sim talvez você seja. Agora, enquanto a gente puder conversar sobre isso, é aí que a gente vai combater. E o técnico, Felipe, já pediu desculpa. Na sequência, vamos ver aqui o que a gente acha na matéria. Já na madrugada, o treinador se manifestou através das redes sociais, destacando que não houve intenção de praticar qualquer ofensa racista e afirmando o pedido de desculpas. Vamos ver o que ele falou. Venho a público pedir desculpa em relação à expressão utilizada no final do clássico nesse domingo em conferência de imprensa. Em momento algum tive a intenção de praticar qualquer ofensa racista. Referi-me unicamente ao contexto do jogo. Reforço a minha posição de defesa da igualdade como valor social, igualdade de oportunidades, raças e religiões. Reafirmo minhas humildes desculpas. Respeito a aprendizagem como compromisso de não repetir a expressão. Eu acho que a nota dele foi muito próximo do perfeito. De novo, não pediu desculpa aos ofendidos, que é uma merda. Desculpa quem se ofendeu. Não, é uma desculpa geral. Reiterou as desculpas e disse que vai aprender o compromisso de não repetir mais a expressão. Ponto. É isso, pô. Não tem o que fazer, é isso.
Então, assim, foi muito bem, mas precisamos falar sobre, né? Aquilo que a gente sempre fala, cara. Algumas expressões, elas não podem ser mais usadas, cara. Elas não. Parafraseando aqui, tá? Usando o exemplo do BBB. Hoje tem no BBB o Babu. Ontem ele mandou pro paredão o Matheus, que utilizou uma expressão racista para se referir a uma menina que chama Milena, negra, que é muito amiga da Ana Paula, que é branca e que é famosa. E o Matheus virou pra Milena e disse: Você vai lá com a sua patroa. Porque a Milena, segundo ele, faz tudo que a Ana Paula pede. E a Milena é negra. E aí ele meio que quis dizer que a Milena é a subalterna Exato, a empregada. E aí o Babu deu um toque nele. Falou, cara, não faz isso, não tem essas falas. Aí o Babu até falou pra ele, pô, você repetiu um canto da torcida do Inter pro Grêmio, um canto homofóbico. Ah, mas faz parte da cultura, Babu. Aí ele falou, cara, então essa cultura tá errada. É isso, sobre isso. Essa questão da fala do Luiz Castro. Ah, mas é cultural. Cara, não é. Não é cultural. Essa cultura tá errada. Tudo que a gente faz alusão ao negativo, podem reparar. Tem a palavra preto ou negro. Ah, gato preto dá azar. Sabe? Esse tipo de coisa no humor negro. Tipo, porra, velho. Tá claro, tá explícito na nossa cara que não dá pra usar esse tipo de expressão. Não dá pra usar. E a gente tem que ser contra, sempre. E buscar melhorar, buscar aprender, buscar... Cara, não vou usar. Dá pra utilizar outra palavra. Dá pra ele ter falado ontem. Hoje foi um dia triste pro Grêmio, ao invés de falar dia negro. Por quê? Dá pra substituir, cara. Dá pra gente mudar, dá pra gente evoluir. Quem acha que é mimimi, me desculpa, tá totalmente errado e se nega a aprender e evoluir, cara. E evoluir como ser humano, na minha opinião. É isso. E o Luiz Castro foi muito bem. Você vê que ele fala aqui, porque, cara, a gente já falou várias... Cara, ó, diante de um país que foi o último a abolir a escravidão e que deixou muitas marcas dessa escravidão, o racismo estrutural tá aí. E quantas foram as falas os erros que nós cometemos? As falas ruins que nós fizemos. Não só relacionado a racismo, mas com relação a machismo, com relação a homofobia, com relação a gordofobia, com relação a transfobia. Sim. O que cabe a nós? Tentar desconstruir um pouco esse discurso. E aí, assim, se o discurso do Luiz Castro no dia seguinte fosse: isso é uma bobagem, isso é mimimi, falei do jogo, prestem atenção, porque um cara que perdeu um filho não é racista, como o Abel Braga fez para se desculpar da homofobia da camisa rosa. O que tem a ver ele ter perdido um filho com ele ter sido homofóbico? Usar de uma tragédia para se proteger. O que tem a ver uma coisa com a outra? Se o Luiz Castro fizesse isso, eu falaria, olha que canalha. Mas não, o cara, assim, ainda que seja numa nota, ele foi rápido e ele pediu desculpas e de novo afirmou não fazer mais, nunca mais usar essa expressão. Ponto. Sigamos, evoluímos, aprendemos alguma coisa aqui. E pronto. Pronto. É isso, cara. Nós ainda podemos errar. O que a gente pode, mas o que a gente tem que fazer com o erro é aprender e melhorar. É isso que parece que o Luiz Castro fez. Então, é sobre isso. E dar luz a esse tema, de novo, é tentar, de alguma maneira, utilizar da audiência que a gente tem para mostrar para as pessoas que algumas coisas não são... que elas falam, às vezes, no dia a dia, sem a menor intenção. Pessoas que não têm o menor traço de racismo e que, às vezes, falam uma coisa que não é legal. Preste atenção no seu vocabulário. Cara, essas expressões não servem mais. Lista negra, denegrir, ovelha negra, serviço de preto, a coisa tá preta. Pô, gente. Dia de branco que você vai trabalhar. Porra, hoje, segunda-feira, hein? Dia de branco, hein? Tem que trabalhar. Prestem atenção nas expressões que foram utilizadas por anos, séculos, que não cabem mais. Ainda bem que não cabem mais. É a cultura torta. Ainda bem que não cabe mais, cara. Cabe a gente não utilizar, velho. E outra, dá pra você substituir por... Cara, dá pra você substituir por qualquer palavra, velho, que eu falei. Hoje foi um dia negro pro Grêmio. Cara, hoje foi um dia triste pra torcida gremista. Perdemos o Grenal, vamos evoluir. Caralho, velho. É isso. 2026, irmão. Tá ligado? Porra.
A gente tem que vir aqui e falar o óbvio, mas enfim. Continuaremos falando o óbvio enquanto for necessário falar o óbvio, né? Sem dúvida. E sabendo também que a gente pode muitas vezes esquecer o óbvio. Claro. Porque fazemos Porque parte de uma tá tão sociedade. enraizado, É. exato, tão enraizado, estruturado, É. e que é exatamente isso. Ninguém tem o teto de vidro, velho. Ninguém. Absolutamente ninguém. Tem gente que adora a gente. Até ser criticada pela gente. Né? Né? Já aconteceu. Já Acontece muito, enfim. Acontece. As pessoas têm um pouco de dificuldade com crítica e parece que o Luiz Castro lidou muito bem com a crítica. Foi muito Isso. melhor que o Foi Abel muito- Braga, por exemplo. Exatamente. É isso. Não tem que ser elogiado também no nossa, que cara maravilhoso. Não, errou, aprendeu, sigamos o que não cometa mais e bola pra frente. É isso aí. Não tem que ser elogiado por nada, como também não tem que ser detonado e cancelado, pelo amor de Deus. É sobre O que isso. não pode acontecer é igual esse cidadão que eu citei aqui, apenas usando o exemplo do Big Brother, que é algo que está sendo falado muito nas redes sociais. O cara se recusa a aprender, pô. Ah, é. O cara foi lá, deu um toque nele e falou: irmão, não usa esse tipo de expressão, é perigoso e tal, pra sua imagem. Ah, mas é cultural. Cara, aí, velho, quando chega nesse ponto, aí o cara não quer aprender, o cara não quer evoluir. Exatamente.